Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Rodrigues. Eu sou médico veterinário, CEO e responsável pela empresa Box for Pets. Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, né, sobre os testes genéticos para cães e para gatos e de como você consegue implementar, né, essa rotina de testar os animais geneticamente no seu dia a dia e assim conseguir trazer muito mais qualidade de vida, conseguir prever o risco, né, na verdade, dele desenvolver algumas doenças e como isso pode ajudar, né, você fazer com que seus pacientes vivam mais e vivam melhor, tá? Bom, a gente sabe que quando a gente fala de teste genético, né, logicamente a gente precisa avaliar o DNA, né, e esse DNA, esse material genético está em todas as nossas células do nosso corpo, e eles trazem informações muito importantes, não só as informações de como a gente vai se apresentar fisicamente, a cor dos olhos, cor do cabelo, formato de boca, de orelha, etc., mas também algumas informações que vão facilitar ou favorecer que aquele indivíduo desenvolva algumas doenças ao longo da sua vida, né? Então, esse material genético, essa fita de DNA, uma fita dupla, né? Que ela é composta aí por uma série de nucleotídeos, né? Que a gente conhece como aquelas letrinhas, né? T, timina, A, adenina, citosina, guanina, e que elas são alinhadas, então, de uma forma dupla, né? Elas ficam espiraladas, mas elas são de forma dupla, e nessa sequência toda aí de constituição, ou sequência de nucleotídeo, a gente vai ter aí a formação do nosso DNA, né? Logicamente, para que esse material genético, né, forme o indivíduo, forme as células, forme os tecidos, né, ele vai precisar, esse DNA vai servir de molde aí para uma fita simples, que a gente chama de fita de RNA, e que ela faz, na verdade, ela carrega essa informação genética de dentro do núcleo para fora do núcleo, para o citoplasma da célula, onde ela vai encontrar ali os ribossomos, que são os responsáveis por traduzir a informação, né? Transformar aquela informação, que é uma informação da sequência do material genético, dos nucleotídeos, realmente em aminoácidos, e a sequência desse aminoácido vai fazer o formato dessa proteína no organismo, tá? Então, a cada 3, a gente chama códons, né? Então, ou seja, a cada 3 nucleotídeos, eles vão corresponder a um único aminoácido, e aí a formação dessa cadeia de aminoácido vai formar toda aí a minha proteína, e que vai ser responsável por as alterações as alterações não, pelas conformações aí desse indivíduo, né? Dentro de uma mesma espécie, né? Então aqui a gente está mostrando um slide aqui das pessoas. O material genético dessas pessoas ele é muito parecido, mas ele não é igual, né? A gente vai ter uma variabilidade aí de 5,4% nos humanos, né? E esse 5,4% de diferença que tem entre o DNA das pessoas é aquele que garante que os indivíduos sejam diferentes, né? Cada um com a sua característica física aí, como a gente comentou, a cor do cabelo, o tipo de cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, o formato, a altura dos indivíduos. Então, essa variabilidade que a gente tem de um indivíduo para o outro, ela está carregada aí no DNA dessas pessoas, tá? Da mesma forma acontece para os pacientes, né, os nossos cães. Nos cães a gente pode ter, inclusive, uma variabilidade ainda maior, né? Veja que nesse exemplo aí do slide a gente tem aí animais da mesma espécie, e com tamanhos bastante diferentes, estruturas físicas, morfológicas bastante distintas, tá? Muitas vezes na espécie canina, por exemplo, a gente pode ter uma variabilidade muito maior do que os 5,4% dos humanos, chegando até 27,5% de variação genética entre os indivíduos. E aí justifica essa grande diferença que a gente tem fenotípica entre os nossos pacientes aí. Né? A gente atende um paciente com 1,5 kg e um paciente com 70 quilos, né? Então, uma grande diferença, não só em peso, em tamanho, como realmente em conformação morfológica que esses indivíduos, esses cães, apresentam, tá? Bom, além das informações fenotípicas, né, o DNA também carrega uma série de informação que vai predizer como que as proteínas desse organismo funcionam. E a gente pode, então, ter alterações no nucleotídeo, nessa sequência de aminoácidos,
que vão fazer com que essas proteínas sejam afuncionais, vão fazer com que essas proteínas tenham funções diminuídas, ou mesmo tenham uma função completamente diferente daquela que originalmente ela foi projetada para acontecer. Então, o material genético vai também ter algumas mutações, que a gente chama disso de SNPs, e esses SNPs vão fazer com que proteínas funcionem de forma diferente de acordo com cada indivíduo. Então, são as mutações. Então, a gente carrega em cada uma das células do nosso corpo algumas mutações, né, que são esperados dentro daquela população de animais ou de indivíduos, né? Mas que, quando presente essa mutação, aquele indivíduo vai ter uma chance maior de ter determinada doença, porque a proteína que será formada com aquela mutação é uma proteína que tem uma função diferenciada, uma função diminuída, uma função diferente daquela função que originalmente ela foi projetada para acontecer, tá? E isso a gente chama de doenças genéticas. Então, quando a gente fala em teste genético, a gente está querendo fazer uma leitura do DNA daquele indivíduo e identificar quais são as mutações que esse indivíduo apresenta que vão fazer com que ele tenha maior risco de desenvolver ao longo da vida determinadas doenças, tá? E é isso que é essa maior importância que a gente tem desses testes genéticos quando a gente fala da sua utilização, sua aplicação na rotina clínica, né? É justamente entender a diferença de cada indivíduo e tratá-los como realmente indivíduos totalmente distintos, com seus riscos e com suas necessidades de cuidado com sua saúde. Joia? Bom, mas como que a gente faz, então, a avaliação do DNA, né? Para vocês terem uma ideia, no estudo do genoma canino foram identificados 19 mil genes que estão aí dentro desse DNA. Então, é uma área muito rica, tem um volume muito grande de informação quando a gente fala em análise de DNA. Tá? Se a gente fosse pegar o DNA de uma única célula e esticar, a gente chega a 1,80 m, né? Então, ou seja, é muito material para você analisar, e logicamente a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de inovação para conseguir fazer a leitura desse DNA. Hoje em dia já é possível você avaliar o DNA completo de um cão e de um gato, né? Assim como é feito das pessoas. Mas existem algumas técnicas que elas são mais utilizadas na rotina e estão sendo utilizadas cada vez mais para a gente poder, como eu falei, identificar o risco de cada paciente de ficar doente. E isso que a gente consegue fazer hoje de uma maneira bastante fácil com a Box for Pets, tá? Hoje, na Box for Pets, a gente usa uma tecnologia chamada de microarray, né? Nessa tecnologia, a gente vai identificar algumas mutações essas que já foram descritas relacionadas a alguma doença. Né? A gente tem hoje muita pesquisa e a cada dia novas mutações estão sendo identificadas e correlacionadas com um risco maior de alguns pacientes desenvolverem certas doenças. Então, essas mutações, na verdade, elas são pré-identificadas, elas são colocadas, preparadas, como se fosse uma lâmina, um chipzinho, né? E aí, por hibridização, a gente reconhece a presença ou ausência daquela mutação. Então, a gente tem como se fosse um chip, uma lâmina, com todos os moldes, né, daquelas mutações, e aí a gente corre o DNA daquele paciente, e aí a gente consegue, em uma única reação, avaliar um grande número de mutações, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente tem um teste na Box for Pets que a gente consegue avaliar para os cães mais de 200 genes, né? De genes esses que estão relacionados ao risco maior ou menor de desenvolver alguma doença, ou até mesmo de alguns genes que vão conferir características físicas, como coloração de pelagem, como tipo de pelo, tamanho de porte, enfim, uma série de informações que são bastante interessantes aí, tá? Então, quando a gente faz um teste genético, que a gente consegue avaliar mais de 200 mutações aí que vão favorecer o risco daquele cão, daquele gato de desenvolver certa doença, eu consigo ter um panorama completo da saúde dele. E com esse panorama completo, eu consigo já instituir ações para minimizar o impacto daquela mutação, se aquele cão ou se aquele gato tiver alguma alteração, né? A ideia é a gente estar atuando de uma forma antecipada ao risco dele desenvolver, ou antecipadamente à doença, de uma maneira que a gente consiga, de uma forma proativa, diminuir ou mitigar aquele problema de saúde que aquele cão, aquele gato pode desenvolver, né? Então, a gente faz um plano
individual preventivo. A gente não vai conseguir, nesse bate-papo de hoje aqui, falar de doenças, a gente vai ter outros vídeos falando disso, mas, por exemplo, uma doença que a gente trata muito, né, que a gente identifica muito no nosso teste, é a mielopatia degenerativa, né, que é uma alteração que o paciente vai desenvolver aí quando ele for mais velho, uma série de problemas neurológicos, e que a gente consegue já, de uma forma antecipada, identificar o risco que ele tem de desenvolver essa alteração ao longo da vida. A gente pode, logicamente, trabalhar para minimizar esses efeitos, tá? A gente tem no nosso site, aí tem um QR Code, até para você, de uma certa forma, mais rápida aí, entrar no nosso site e ver toda a lista de doenças que a gente tem. Então, todas as doenças que a gente testa, elas são descritas, os genes que a gente identifica, né, que a gente estuda, na verdade, para você ter uma ideia do quão amplo é o panorama quando a gente fala em teste genético para cão. A gente tem testes genéticos também, perfis menores, né, principalmente para raças específicas. A gente tem um panorama específico para os felinos, logicamente, mas no nosso teste de doenças a gente tem aí uma gama muito grande de genes que são avaliados, e esses genes eles são divididos ou classificados aí de acordo com o seu grupo, né? Então, as doenças cardiovasculares, as doenças dermatológicas, endócrinas, e a gente está isso bem escrito no nosso site, tá joia? Bom, uma coisa que é muito importante que o pessoal pergunta para a gente o tempo todo, né? Quando que é o melhor momento, né? Qual é o melhor momento de fazer esse teste genético, né? Como que eu trago isso para a vida do paciente? Eu diria que tem 2 momentos que são cruciais, tá? E o primeiro que eu acho mais importante, quando a gente fala de prevenção, é quando o paciente está saudável, né? Então, eu vejo que o ponto ideal da gente colocar o teste genético na rotina do paciente é no primeiro ano de vida, nos primeiros 6 anos de vida, porque eu identifico naquele paciente qual que é a trajetória de doenças que ele pode desenvolver ao longo da vida e já começo de uma maneira bastante antecipada a diminuir o impacto disso. Tá? Eu também tenho um segundo momento que eu posso usar a mão, né, dos recursos dos testes genéticos quando esse paciente já apresenta alguma doença, né? E que aí eu não consigo, de uma maneira fácil, fechar o diagnóstico. E aí eu volto ao exemplo que eu dei da mielopatia degenerativa, né, que é uma doença que a gente tem hoje poucos testes para fazer clínicos ou poucos exames de imagem que a gente consegue bater o martelo que é a doença, né? Então o teste genético ajuda muito a identificar que esse paciente tem a doença, porque ele tem a mutação e vai favorecer o desenvolvimento dela ao longo da vida. Então, o paciente que tem uma doença genética já estabelecida, e aí eu quero identificar se esse paciente tem ou não a mutação, para poder ajudar na conclusão, no fechamento do meu diagnóstico. Então, eu diria, como eu falei para vocês, esses 2 momentos são os momentos aí cruciais para que a gente possa utilizar os testes genéticos na nossa rotina. Tá? Esse aqui é um exemplo de relatório. Nesse relatório, a gente vai apresentar todos os genes que foram testados, aqueles genes que foram encontrados ou uma situação de portador, né? Ou seja, ele tem apenas um dos alelos ali, e aí não necessariamente apresentar um alelo vai significar que ele vai manifestar a doença, depende do tipo de penetrância que a gente tem, depende do tipo de correlação que a gente tem desse gene com a doença. E a gente tem também algumas situações que o paciente vai apresentar em situação de homozigose, aquelas 2 mutações, então um alto risco de desenvolver aquela doença ao longo da vida. O nosso relatório é bastante completo, tem muita informação e nossa equipe está, na verdade, bem disposta aí a ajudar e conversar com vocês aí de como que entender passo a passo, até para que vocês possam conversar com os clientes de vocês, tá? Esses testes genéticos, eles são, como eu falei para vocês, as alterações, né, o DNA, ele pode ser avaliado, porque todas as células têm o mesmo material genético aí, tá? Então, a gente tem o nosso kit, esse kit compra, ele vai para casa do tutor, ou pode ir, logicamente, para a clínica de vocês, né? E nesse kit a gente tem alguns swabs. A gente coleta o material da mucosa, né, tanto da boca quanto da bochecha, né, simplesmente fazendo movimentos circulares aí desses swabs nessa região. E esse material a gente pode pegar de 1 em 1 ou de 2 em 2, pegar esse material, depois coletar. É importante, um passo muito que ajuda muito na qualidade da nossa análise, é fazer com que esse material seque de uma forma bem adequada, né? Por isso que nossa caixinha vem, inclusive, com esses furinhos aí na embalagem, para que você possa colocar depois as hastes, né, do swab, deixar esse material secar.
O tempo de secagem pode variar, depende da região onde você está, se está num clima mais seco, mais úmido, isso vai secar de uma maneira mais rápida ou mais lenta, tá? Mas você pode ir checando aí, eu diria 15 minutos, às vezes 20 minutos, ou até mesmo meia hora, tá? Eu aconselho coletar até 2 vezes, para você ter certeza que o material foi bem colocado. Logicamente, depois tem um processo de ativação, que a gente fala, que é você linkar o nosso código de barra, todas as informações desse paciente online, e aí depois você retorna esse material, esse envelope, né, com os swabs dentro de um envelope maior, e isso volta para o correio, para os nossos laboratórios, para a gente poder fazer análise e depois retornar o resultado para você, tá? Então, é uma tecnologia aí muito legal que a gente traz para você, a Box for Pets traz isso para você realmente conseguir implementar isso no seu dia a dia. A gente está totalmente à disposição aí para a gente conversar mais e para poder tirar todas as dúvidas, tá? Os testes genéticos, eles chegaram para ficar, né? É uma novidade. Se você tem hoje um pouco de receio sobre os testes genéticos, não entende muito, isso é normal, né? Eles são testes bastante novos nesse formato de microarray que eu falei para vocês, que é um teste que a gente avalia um número super grande de genes. Então, não se assuste com isso, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer aí de conversar com vocês, explicar passo a passo. A gente vai apresentar agora também nos próximos vídeos aí alguns, de uma forma mais específica, algumas doenças, para que você possa entender qual é a amplitude desses testes genéticos e como eles podem trazer muito resultado aí para a rotina de vocês. Tá joia? Foi um prazer tê-los você aqui comigo. Mais uma vez, muito obrigado.